Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Adriano. Vamos a mais uma aula, onde vamos falar hoje um pouco sobre a teoria das relações humanas, né? E como que é isso? A gente vai estudar um pouquinho sobre como tratar a organização como uma máquina, né? Enfatizar as tarefas da tecnologia, tratar a organização como grupo humano, inspirar em sistema de psicologia, né? A delegação de autoridade, a confiança e abertura, ênfase nas relações entre pessoas, confiança entre pessoas. Então, a gente vai abordar um fator muito importante, que é a questão da relação entre pessoas. E quando a gente fala disso, a gente fala da abordagem humanista, né? O que seria essa abordagem, né? Ela foi um movimento de reação ao princípio, né, da abordagem clássica lá da administração. Ela traz um novo conceito às teorias de administração. Ela, na verdade, ela vai transferir, né, a ênfase nas tarefas, das tarefas e nas estruturas, que a gente já falou sobre Taylor e Fayol, na abordagem clássica, para uma prioridade nas pessoas e nos grupos sociais. É muito importante que ao longo desses anos todos que a gente vem estudando, a teoria da administração ela vem evoluindo. E essa evolução traz com que também tenha essa ênfase dentro da área da estrutura do grupo de pessoas, do grupo social. A partir disso, a abordagem humanista também surge como as outras, né, abordagens, mas essa vem com a experiência muito mais social e psicológica, né, com as aplicações dentro da psicologia do trabalho nas organizações. Então, ela vai trabalhar com análise, né, do trabalho e adaptando o trabalhador a esse trabalho. Então, ela vai precisar selecionar a pessoa, vai precisar fazer um treinamento da orientação e assim sucessivamente. Ela também precisa da adaptação do trabalho ao trabalhador. Então, é algo inverso, que seria a questão da motivação e também a questão da liderança e relações interpessoais. Essas relações interpessoais é muito interessante dentro do trabalho dessa abordagem humanista, onde essa relação que mesmo que eu não goste de determinada ação, de alguma determinada pessoa, eu preciso entender que a minha relação interpessoal tem que estar acima disso tudo e que ela vai trabalhar realmente para que a empresa tenha um excelente progresso e esse processo de relacionamento interpessoal esteja acima de todas essas ações ou de algumas coisas que sejam relacionadas a algum sentimento, alguma coisa desse tipo, tá? Essa teoria das relações humanas também, né, como a gente já falou, né, denominada como escola humanista, ela foi desenvolvida em 1927, né, pelo Elton Mayo, a partir de uma experiência que ele fez no bairro na cidade, né, de Chicago, nos Estados Unidos, né, no bairro Hawthorne, desculpa. É assim que se pronuncia correto, Hawthorne. Eu li, mas pronunciei errado. Então, isso se originou-se dentro da necessidade de humanizar a administração, porque quando a gente pega naquela repetição de trabalho, né, naquela questão na estrutura, então o Elton ele veio com essa experiência para fazer essa modificação. E essa modificação, dentro de humanizar a administração, ter um trabalho muito mais coerente, ele também desenvolveu a ciência humanas, né? E aí teve as conclusões dessa questão da experiência, né, nessa cidade. E a partir disso a gente vai falar um pouquinho dessa experiência de Hawthorne. Então, era uma fábrica americana com equipamentos, componente telefônico, né? Então, de eletricidade. Então, o objetivo dessa experiência era verificar as condições físicas do trabalho que têm influência, né, dentro dessas questões das eficiências dos operários. Então, foi realizado em 4 fases, né? E aí eles escolheram 2 grupos de trabalho. E esses 2 grupos de trabalho
teve o grupo que foi observado, né, como grupo de implementação, né, de experimental, onde ele iria aplicar condições diferenciadas para determinados estudos, e teve o grupo de controle, onde sempre era submetido a uma condição usual de trabalho. Então, sempre era mudado algumas experiências. Então, essa experiência teve algumas conclusões. Então, o Elton Mayo, ele delineou alguns princípios básicos, né, dentro dessas relações. Esses princípios estão aqui, ó. Então, ele primeiro teve o nível de produção, é um resultado da integração social, né? Então, ele falou assim, a produção acontece de uma maneira mais efetiva quando há uma integração social, onde as pessoas conseguem se integrar pessoalmente, né, socialmente. E outra coisa que ele também colocou, o comportamento social dos operários. Então, cada comportamento dele ali foi observado desses operários. Então, ele também pôde perceber dentro dessa experiência sobre as recompensas e as sensações sociais que foram encontradas dentro dessa experiência. E aí ele também pôde observar os grupos informais, né, as relações humanas, a importância do conteúdo do cargo, né, onde a gente tem ali um supervisor, onde tem um gerente. Então ele conseguiu entender muito bem essa questão da importância de ter essas pessoas, tá? Dentro da área, dentro dessa questão do princípio básico das relações humanas. Precisa ter. E a ênfase também nos aspectos emocionais. Então, lembra que eu falei agora sobre a questão do aspecto interpessoal, que o emocional não pode ultrapassar? Então, acredito que ele também tenha observado nessa experiência todas essas emoções de cada um. Uma outra questão que ele falou também, dentro dessas conclusões dessa experiência, o nível de produção era resultado de uma integração social. O que seria isso? Então, somente pela capacidade física do empregado, né, ou seja, da sua capacidade em realizar movimentos eficientes no tempo pré-determinado. Então, ele via, né, as pessoas trabalhando e ele ali fazia igual, tá? O comportamento social dos operários. Os operários não agem como indivíduo, mas como membros de um grupo. Então, ele via, né, os grupos sendo levados a uma cooperação. Então, esse comportamento dos operários, porque via os trabalhos em grupo. Isso acontece muito quando a gente tem uma determinada meta para bater, a gente sempre vê isso, que o grupo ele age em prol daquela meta. Então, eles separam em grupos e esse grupo precisa atingir determinada meta. Então, ele vai lá. Então, esse comportamento social ele é muito importante. A outra questão são as recompensas nas sensações, né? Sensações lá no emocional. As sanções sociais. Então, ele tinha um baixo índice de produtividade, que perderam o respeito dos colegas. Então, quando eles observaram isso, a teoria das relações humanas não considerava o princípio que as pessoas são motivadas pela necessidade de reconhecimento do grupo. Então, é muito importante que a gente entenda que essa necessidade de reconhecimento pelo grupo, ela faz uma grande diferença. Então, é muito importante que isso também aconteça. Aí a gente também fala do grupo informais, né? O que seria esse grupo? É a visão da empresa como uma organização social, informal, né? Contrário à visão formal básica, entendeu? Das relações na abordagem clássica que a gente aborda. Relações humanas, né? As relações humanas são desenvolvidas com base no contato entre pessoas, com os indivíduos que querem ajustar, né, as demais pessoas de um grupo. Então, essas relações humanas, sempre é muito importante entender que sempre terá alguém ajustando determinados comportamentos.